Vamos lá, gente. Capítulo 8. Quem quiser seguir no livro, ou quem quiser seguir aqui no slide, tá? Fica à vontade. E o livro aqui, ó, do capítulo 8. Isso, primeiro, aqui está. Tá? Nós vamos ver, então, como era os Estados Unidos quando colônia, algumas coisas que aconteceram, até eles começarem a lutar por sua independência. Bom, hoje, os Estados Unidos é uma das nações mais potentes, né, e dominantes do mundo. Bom, um país muito grande, né, com 9 milhões de quilômetros quadrados, né, com 48 estados e o Distrito Federal. Tá? Então, é um dos países mais importantes do mundo hoje, os Estados Unidos. Nós vamos ver um pouquinho da sua formação, tá? Lá antes, quando era colônia, e quando eles conseguiram, então, a sua independência. Tá? Os Estados Unidos, gente, eram colônias da Inglaterra, certo? Ela era dividida em 13 partes, desde colônia, ela já tinha suas divisões, certo? E era dividida em 13 partes, 13 pedaços, vamos dizer assim. Então, ela era chamada de 13 colônias. Então, o primeiro nome que os Estados Unidos teve foram de 13 colônias inglesas, enquanto era colônia, certo? O território também era diferente, nós vamos ver no mapa, bom? E então, essas 13 colônias, onde hoje é os Estados Unidos, era dominado pela Inglaterra, certo? No livro ainda tem uma imagem. Como o Brasil era colonizado por portugueses, não é assim? Então, portugueses vieram para cá, descobriram o Brasil, colonizou, quem comandava aqui era o português. Isso também aconteceu nos Estados Unidos. Os ingleses, né? A Inglaterra, descobriu os Estados Unidos, dominou aquela região, né? E fez daquele espaço colônia. Tanto é que os Estados Unidos fala qual língua? O inglês, a mesma lá da Inglaterra. Bom? Isso precisa ficar bem claro. Então, os Estados Unidos eram 13 colônias inglesas, e que era dominado pela Inglaterra, certo? Aí tem uma imagem, né, de um porta-aviões dos Estados Unidos para mostrar para a gente a grandeza dele hoje. Bom, então, ele é movido aí, né, a energia nuclear, então, uma coisa super desenvolvida dentro do mar, aí com os aviões, para qualquer batalha que aparecer, questões militares, certo? Então, uma das maneiras dos Estados Unidos ter o seu poderio mundial é ter, né, esses porta-aviões, é ter os seus mísseis preparados, é ter a sua questão militar em vários pontos aí dos oceanos, em pontos estratégicos de qualquer batalha. Então, ele vai dominando o mundo também nessa questão. Bom, vamos lá. As 13 colônias. Olha, quem não conseguir ver direito aqui no slide, pode olhar no livro. A gente vai ver que as 13 colônias, de primeiro momento, eram só essas regiões do litoral. Então, os Estados Unidos, quanto colônia, ele não era todo o território dos Estados Unidos hoje. Aquele mapa que a gente vê dos Estados Unidos hoje, ele foi feito bem depois. As colônias inglesas, então, eram só essa região aqui do litoral, tá? Então, era uma região pequena comparado ao todo os Estados Unidos que a gente conhece hoje, certo? Então, tem as do norte e as do sul e as do centro, tá? As do norte eram regiões mais desenvolvidas, tá? Tinha ali um desenvolvimento maior, mais de comércio, tá? De investimentos em várias áreas. Aqui no sul era uma região mais agrícola, tá?
um pouco menos desenvolvida, um pouco mais agrária. Bom, então tinha muita diferença das colônias do norte com as colônias do sul, certo? Então, colônias do sul mais agrárias, menos desenvolvidas, voltado mesmo para a plantação, questões agrícolas. Já aqui no norte, então, elas eram mais desenvolvidas, tá? Elas tinham diferentes coisas ali, elas mexiam com tudo. Aí tinham vários comércios já ali, certo? Então, mesmo quando colônia, essa região já fazia comércio com outros lugares, tá bom? Olha lá, as regiões do norte, do centro, que é essas daqui que eu tô falando, tá? Tinham relativa autonomia comercial e administrativa. Então, a metrópole, que é a Inglaterra, ela não tinha um domínio sobre essas regiões. As pessoas que viviam aqui, elas tinham uma liberdade administrativa, tá? Elas comandavam ali como elas queriam, criavam suas próprias regras, suas próprias leis, né? Dominavam seus comércios, né? O lucro ficava por ali, eles tinham uma autonomia política ali e administrativa, tá? E comercial, beleza? Eles faziam comércios, né? Eles faziam, já tinha ali os produtos manufaturados, ou seja, eles já produziam coisas para vender, tá? Então eles vendiam e faziam comércio com as Antilhas, que são ali da América do Sul, né, algumas ilhas, e já faziam comércio com a África. Então os Estados Unidos, desde quando era colônia, já produziam coisas e já faziam comércio com outros lugares. Então a gente vai percebendo que desde colônia, os Estados Unidos ele está desenvolvendo, ele já está crescendo, ele já está fazendo diferença, tá? As pessoas que vêm ali morar nessa região, elas vêm com a intenção de fazer um novo mundo, de criar um mundo melhor para elas viverem, de construir um país em que vai ser mais desenvolvido, melhor do que o país que eles moravam antes, a Inglaterra. Então a intenção é fazer das 13 colônias um país melhor do que a Inglaterra. Então, como foi colonizado os Estados Unidos, gente, mostra como ela é hoje. Então, se os colonos, as pessoas que viviam aqui desde quando era colônia, eles tinham a intenção de fazer um país melhor para sobreviverem, para viverem melhor do que a Inglaterra, e eles vão conseguir, eles vão lutar para isso. E chega uma hora que eles conseguem fazer um país melhor, tá? E vão desenvolvendo cada vez mais até virar essa potência mundial que é hoje, certo? Com o Brasil aconteceu o contrário. As pessoas que vinham para o Brasil só exploravam, né? Não tinha interesse de ficar, não tinha interesse de fazer um país melhor. Era só uma exploração. Eles pegavam o que tinha de bom aqui e mandavam para Portugal. Então foi um estilo de colonização diferente, tá? Então os Estados Unidos teve uma colonização, gravem isso, colonização de povoamento. Eles povoaram o lugar para desenvolver, de fazer um mundo melhor e conseguir, tá? Beleza, gente? Deu para entender até aí? Faz um joinha aí pra mim. Entenderam? Beleza? Então tá, então a gente vai vendo que o Brasil, desculpa, que os Estados Unidos, desde colônia, está desenvolvendo o seu país, o seu território, certo? Então isso tem que ficar bem claro aí pra gente. A Inglaterra, agora a gente vai falar um pouquinho da Guerra dos 7 Anos, que tem a ver aí com a colônia, tá? A Guerra dos 7 Anos foi uma disputa entre França e Inglaterra, tá? Porque a França e a Inglaterra, elas estavam lutando para ver quem ficavam em qual região aqui da América e da África, e da Ásia e outros lugares que eles estavam colonizando, certo? E os ingleses, eles queriam dominar toda essa região, só para eles. Os franceses também queriam dominar toda essa região só para eles. Então começa-se uma guerra, uma disputa para ver quem fica com qual parte da América, quem fica com qual parte lá da colônia da África e da Ásia. Então eles vão lutar por 7 anos
para ver quem vai dominar esses territórios, certo? Os franceses aqui dentro da colônia, porque olha, a França, não sei se vocês já têm esse conhecimento, a França dominou a região onde hoje é o Canadá. E os Estados Unidos, foram dominados pelos ingleses, certo? Só que os franceses, eles queriam essas regiões também. Então viviam muitos franceses por aqui. Quando está essa Guerra dos 7 Anos, os franceses vão lutar aqui dentro da colônia onde é os Estados Unidos hoje. Então a guerra vai acontecer lá na Europa, entre os ingleses e os franceses, e vai acontecer aqui na América do Norte, ingleses contra franceses, certo? Os ingleses, gente, queriam impedir o avanço, né, para o oeste, porque ó, as 3 colônias estão aqui, certo? Tá os ingleses. Os franceses já queriam dominar essas outras regiões. Os ingleses não queriam deixar, então, os franceses virem para cá. Então, eles se uniram, tá? Os franceses se unem a indígenas. Os ingleses vão tentar impedir e vão guerrear aqui dentro. Bom, então vai existir uma guerra aqui. Porém, os ingleses vencem essa batalha, tá? Os franceses vão perder, vão acabar se afastando, indo mais para o norte, ficando só com a região do Canadá mesmo. Então, essa Guerra dos 7 Anos é decisiva para diferenciar. O Canadá vai ficar para os franceses e a região onde é os Estados Unidos hoje vai ficar só para os ingleses. Então, essa Guerra dos 7 Anos, ela vai definir, então, qual o território dos franceses e qual o território dos ingleses, certo? Lá na Europa, os franceses também vão perder, né, essa batalha, vão perder muitos territórios, vai perder algumas partes de colônia e vai perder até mesmo alguns territórios ali para a Espanha. Então, essa guerra vai definir alguns territórios entre a Inglaterra e a França. Bom? Então, depois da Guerra dos 7 Anos, toda essa região onde é Estados Unidos vai ficar definitivamente para os ingleses e os franceses vão se afastar. Beleza? Esse é um momento aí de entender que essa guerra define, então, os territórios, certo? Nova política colonial. O que acontece, gente? Qualquer guerra, qualquer tipo de conflito trazem prejuízos, certo? Ninguém vai para a guerra, ninguém, né, vai para uma batalha e volta sem nenhum tipo de prejuízo. Por quê? Porque os países vão investir em arma, em soldados, é um gasto muito grande. Bom, e para a Inglaterra recuperar os gastos desta guerra, o que ela vai fazer? Ela vai aumentar os impostos, ela vai tentar pegar lucros e dinheiro da colônia, das 3 colônias dos Estados Unidos hoje, certo? Então, ela vai criar algumas leis que vão aumentar o lucro lá para a Inglaterra, saindo ali da colônia. Deu para entender isso? Então, por causa da dívida, do gasto com a guerra, a Inglaterra vai tentar recuperar esse dinheiro pegando da onde? Lá das 13 colônias, certo? Então, a Inglaterra, né, o parlamento inglês, ela vai aprovar algumas leis que vão controlar um pouco mais aí as 13 colônias e que vai fazer, então, essas 13 colônias mandarem mais dinheiro para os ingleses. Uma das leis foi a Lei do Açúcar, tá? Estabelece o controle exclusivo da metrópole sobre o controle dos produtos ali, como açúcar, melaço, vinho e selo. Então, esses produtos são produzidos ali, né, na colônia, todo o lucro com o comércio desses produtos, grande parte vai ter que ser direcionado para os ingleses, certo? Aí vem a lei do selo.
qualquer publicação de documentos oficiais dentro da colônia tinha que ter o selo da coroa inglesa. Quem fazia esse selo da coroa inglesa? Um oficial inglês. Então, tinha um oficial da coroa lá que tinha que controlar todos os documentos oficiais, certo? Para saber todas as transações comerciais. Aí não tinha como negar o imposto, certo? Então, todas as transações comerciais, qualquer documento oficial tinha que ser analisado pela coroa antes, tá? E aí a coroa, então, tinha noção de todo o comércio, de tudo que estava acontecendo, né, lá dentro das 13 colônias. Então, ela começa a controlar mais essa colônia, certo? Só que os colonos, as pessoas que moravam ali nas 13 colônias, elas não deixaram isso barato, não deixaram quieto não, tá? Elas vão exigir essa revogação, elas vão exigir que isso acabe, que essas leis acabem, elas não vão aceitar essas leis, tá? E aí vem um movimento, né, que nenhum imposto sem representação, ou seja, nenhum imposto pode ser reivindicado, nenhum imposto pode ser cobrado pela Inglaterra sem antes, né, as pessoas da colônia aceitarem, né, sem antes um acordo, sem antes uma conversa, sem antes eles serem avisados, tá? Então, o que eles vão fazer? Eles não vão aceitar essas leis, vão se rebelar e vão falar que as leis criadas ali na colônia precisam ser avisadas, precisam ter acordos, bom? Então, eles não vão aceitar. Só que, gente, a coroa inglesa, né, a Inglaterra, ela vai reprimir esse movimento e vai vir com leis mais duras ainda. Ela não vai aceitar esse movimento rebelde, não, certo? E vai vir com outros tipos de lei. Tá? Além da lei do selo, que vem depois, né? Que obriga, vamos dizer assim, todos os colonos a comprar somente o chá indiano vendido pelos ingleses. Naquela época, gente, os ingleses das 3 colônias, eles consumiam muito chá e o chá dava um lucro muito alto, tá? Então, a Inglaterra proíbe as 13 colônias de comprar chá de qualquer outro lugar do mundo e comprar só o chá vendido pelos ingleses, para poder aumentar o lucro também. E essas leis, essas coisas, vai revoltando o povo das 13 colônias, tá? Que vão tentar aí tomar alguma providência, que de primeiro momento não conseguem. Aí o parlamento inglês, lá na Inglaterra, a coroa inglesa, ela vai então sufocar cada vez mais as 13 colônias. Ela vai começar a sufocar, porque ela quer lucro. Os ingleses querem dinheiro e vai começar a sufocar a 13 colônias em busca desse lucro, tá? Porque, gente, vamos imaginar, tá? Você mora ali na colônia, né? Você mora ali onde hoje é os Estados Unidos. Vocês estão trabalhando duro, estão vendendo, estão negociando, estão lucrando, estão desenvolvendo, né, um desenvolvimento para o seu país, está crescendo a sua nação. Aí vem os ingleses e querem tomar tudo, querem tirar tudo. Vocês vão deixar eles levar assim, de mão beijada? Não, né? O povo vai lutar por tudo aquilo que eles estão conquistando, né? Só que os ingleses acham que é dono de tudo aquilo ali e vai criar as leis intoleráveis. São leis mais rígidas, leis mais duras, tá? Que vai tentar, vamos dizer assim, acabar de vez com o lucro da colônia e direcionar isso só para os ingleses. Bom, aí nas imagens a gente tem umas imagens de conflitos, né, que acontecia ali dentro da colônia, porque os ingleses lutavam com os colonos rebeldes, as mulheres tiveram um papel importante também no boicote do chá. Por quê? Porque eles não deixaram quieto, como eu disse para vocês, tá bom? Aí o que eles fizeram? Eles se revoltaram contra os ingleses, foram nos navios, foram lá no porto, vestidos de indígenas, entraram nos navios ingleses e derrubaram no mar todo o estoque de chá. Eles acabaram com todo
o estoque, né, os produtos ali dentro dos navios ingleses. Quando os ingleses viram aquilo, eles ficaram revoltados, porque mais prejuízo para a Inglaterra. Daí até que acabou tendo um conflito, tá? Só que as mulheres, então, elas tiveram aí um papel importante, por quê? Porque elas boicotavam, elas não compravam o chá indiano. Tá? Então, isso foi uma resposta à Inglaterra de que eles não iam ceder tão facilmente. Tá? Vamos lá. A reação colonial, então. Né? Então, como eles iam lutar pelas suas colônias, iam lutar pelos Estados Unidos, pelo seu país, iam lutar contra os ingleses. E aí começa, gente, as ideias de independência, tá? Assim, poxa, a Inglaterra, ela não favorece as colônias em nada, não ajuda em nada. E agora chega aqui querendo criar leis para levar o nosso dinheiro, o nosso lucro embora. Então, os colonos, eles vão falar, não, a gente precisa da independência, vamos criar esse país, né, e vamos se livrar da Inglaterra, tá? Então, começam essas ideias. As ideias iluministas que a gente viu, né, aquelas ideias de liberdade, igualdade, de direitos humanos, as ideias iluministas, então, elas vão fazer parte desse movimento. Então, as pessoas ali na colônia, elas começam a ter contato com as ideias iluministas, ideias de liberdade, ideias de independência, e vão começar a lutar por isso. Tá? Então, a colônia inglesa, com a liderança do Thomas Jefferson, tá? Em 1775, que dá início, né? Eles vão escrever cartas, eles vão se declarar independentes, tá? Então eles vão falar que não, a Inglaterra não manda mais aqui, nós vamos ser independentes, tá bom? E aí ele escreve, né, essa declaração de independência, Thomas Jefferson que escreve, e começa a anunciar que eles são independentes e que eles são um novo país a partir do dia 4 de julho de 1776. Essa é a data, então, da independência dos Estados Unidos. Eles vão se livrar da coroa inglesa, certo? Os colonos estavam, claro, que em desvantagem nessa guerra de independência, tá? Só que teve um militar, o George Washington, que ajudou esses colonos com o seu exército e eles conseguem vencer os ingleses nessa batalha, tá? Então, George Washington era líder de um exército que venceu o exército, então, liderado pela colônia inglesa, e eles conseguem a independência dos Estados Unidos. Deu para entender, gente? Então, por causa da pressão inglesa em cima deles, eles resolvem ser independentes. Tá bom? Quando eles tinham liberdade, não tinha problema nenhum. Mas conforme a Inglaterra começou ali a sufocar eles com muita lei, com muita, né, querendo pegar o lucro deles, eles vão lutar pela independência e vão conseguir. Bom? Aí então, os pilares da nova nação. Quer dizer, como foi construído então os primeiros, vamos dizer assim, as primeiras leis, as primeiras guerras, como ficou aí de primeiro momento os Estados Unidos, tá? É claro que a Inglaterra ela não liberou as 13 colônias para ser independente na hora, tá? Ela ainda tentou ficar no domínio das 13 colônias, mas não conseguiu. Aí, alguns anos depois só, né, depois de 7 anos, em 1783, que a Inglaterra acaba assinando essa rendição, tá? Que acaba, então, liberando a independência da colônia, tá? Que passa a se chamar Estados Unidos da América. Beleza? Então, a nova nação aprovou uma Constituição. O que é a Constituição? Um conjunto de leis, certo? Então, já fizeram ali com ideias iluministas, como eu falei para vocês. Então, uma das leis é governo republicano, ou seja,
ia ser democrático, o povo ia votar, ia ter um presidente, ia ser uma república, com os 3 poderes, como é até hoje. No Brasil também é assim, com poder executivo, legislativo e judiciário. Sistema federativo, autonomia dos estados. Cada estado vai ter ali suas próprias leis, sua autonomia, tá bom? Na parte administrativa. Voto direto para o legislativo, assegurando participação popular. Então, o povo ia votar, o povo ia participar de política e eleger os membros, tá? Ali de todo o governo. Não só o presidente, mas os deputados. Bom? Voto indireto para o Legislativo Federal, que eram os senadores. Voto indireto, gente, é quando só ali dentro da política mesmo que vota. Não é o povo todo que vota. Bom? E o voto também para o presidente da República. Então, foram criadas aí algumas leis para dar esse início aos Estados Unidos. Então, a gente já vê que eles começam uma democracia, com votação, com presidência, com 3 poderes, né? Então, eles já são um país aí de início bem mais desenvolvidos do que muitos países europeus. Bom, de primeiro momento, eles continuam com a escravidão, eles não vão acabar com a escravidão, tá? Ela vai ser abolida só depois de uns 80 anos, mas continua ainda com a escravidão, isso é ruim, né? E que só vai acabar mais para frente, então, depois de uma outra batalha que a gente vai ver, tá? Não vou entrar muito no assunto para não confundir, certo? O voto ainda não era para as mulheres ainda eram excluídas, tá? As mulheres vão lutar depois por seus direitos vão conseguir mais para frente, certo? Bom, então é isso, gente. Esse capítulo foi para a gente entender Estados Unidos quanto colônia da metrópole inglesa, e por causa de algumas leis, por causa da Guerra dos 7 Anos, os prejuízos ingleses, a Inglaterra quer dominar as 13 colônias buscando lucro, e as 3 colônias não vão aceitar tudo isso e vão lutar pela sua independência. Conseguem independência, então, em 4 de julho de 1776, com a declaração de Thomas Jefferson, tá? E com a guerra eles vão vencer por causa de George Washington como líder do exército. Depois ele vai se tornar o primeiro presidente dos Estados Unidos. Certo, gente? Então é isso. A gente precisa entender aí a formação dos Estados Unidos. Se vocês quiserem anotar aí, a atividade do livro de história da página 93. Vocês vão fazer 1, 2, 4, 5 e 7. Só essas. Bom? Se vocês tiverem dúvida, podem me perguntar. Eu ajudo aí a achar a resposta, ajudo a falar, entender aí a pergunta. Bom? É só isso aqui, pro? Só essas que estão marcadas, ó. 1, 2, 4, 5 e 7. Se não der tempo de anotar, eu estou gravando a aula, eu vou colocar para vocês, aí vocês vão lá no fim da aula e marca certinho. Tá bom? Não precisa fazer todas, não. 1, 2, 4, 5 e 7. Beleza? Posso tirar aqui? Então é isso, gente. Pode marcar, tá? Olha. Marca aí, Zé. Do 1, 2, 4, 5 e 7 da página 93. Pode ser que não precisa, né? Isso. Se não está marcado, não precisa. Beleza? Então é isso, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Fazer algum comentário? Não?
Tá, gente. Tchau, então. Um beijo para vocês. Tchau.